Olá, amigos do Ministério. É tempo de oração. Mais uma vez estamos aqui neste sábado de manhã, uma manhã linda, trazendo para você mais uma vez Apocalipse, onde o fim é o começo. Tá aqui, ó. Apocalipse, onde o fim é o começo. Baseado nesse livro, essa programação. Nós vamos falar daqui a pouquinho como você adquirir esse livro. Muito bem, nós pedimos para você enviar esse link para alguém da família, para o grupo de amigos, pessoas que também gostam de estudar. Hoje nós vamos falar sobre a besta que emerge da terra. Semana passada nós falamos sobre a besta que emerge do mar. E assim nós vamos destrechar esse assunto, trazendo essas revelações de Deus para o nosso coração. Estou aqui com o nosso amigo Dr. José Luiz, que vai também estar aqui comigo, trazendo para você toda essa narrativa do Apocalipse e baseado nesse livro, onde o fim é o começo. Luiz, Deus abençoe você e sua família, meu irmão. Nival, olá, queridos ouvintes desta programação, deste canal. Todos os sábados eles nos acompanham. Essa temática importantíssima a respeito da besta que emerge da terra. Como o pastor Genival já falou, nós já dissemos a respeito da besta que emerge do mar. A besta que emerge da terra é um pouquinho diferente, né? Ela traz uma personificação de um falso profeta e a sua existência ou o seu trabalho nada mais é do que engrandecer, mistificar a besta que emerge do mar. Com isso, são feitos sinais e são dispostos uma marca na fronte ou na destra. Nós vamos ler isso lá em Apocalipse, capítulo 13, dos versos 11 ao 15. Então, nós começaremos lendo o texto bíblico, que deve ser a base de qualquer pregação ou ensinamento, ou teologia, texto bíblico, e a partir de então nós faremos a leitura do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Você que ainda não adquiriu este livro, Apocalipse, onde o fim é o começo, poderá estar adquirindo no link que nós teremos aqui nas descrições do vídeo, para que você possa estar fazendo a aquisição no formato e-book ou PDF, ou entrando em contato com o pastor Genival, solicitando o envio do livro físico, para que você possa fazer suas marcações, remissões, e tirar também as suas curiosidades em relação a determinados vários temas conexos que já estão no livro. Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 13, versos 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão que nós já vimos, que é o próprio Satanás, é o diabo. Isso já foi exposto em Apocalipse, capítulo 12. Então, nós temos o dragão, que é Satanás, nós temos a besta que emerge do mar, nós trouxemos algumas explicações possíveis a respeito do que se trata essa besta que emerge do mar. Para os preteristas seria o Império Romano, que vem do mar, né, das nações. Nós temos os futuristas que vão acreditar que essa besta que emerge do mar é um sistema político, são várias nações que irão, juntamente com o anticristo, perseguir o povo de Deus. E nós temos também os historicistas, que acreditam que, ao longo da história, nós sempre tivemos perseguições de vários impérios, nações, ideologias, filosofias contra o povo santo. Essa besta que emerge da terra, ao contrário da besta que emerge do mar, como eu falei, seria um sistema político. A besta que emerge da terra é um sistema religioso. É o que vão dizer os futuristas. A besta que emerge da terra é um sistema religioso que chancela, que dá autoridade religiosa à besta que emerge do mar. Então vamos verificar aqui no texto bíblico, né? Versículo 12, do capítulo 13. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Então veja, essa segunda besta que emerge da terra, ela faz sinais, prodígios, e busca a adoração
a primeira besta, como está dizendo os versículos 12 e 13. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e tivessem e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então veja o cenário, nós temos o dragão, como eu falei, de Satanás, que deu a sua autoridade à besta que emerge do mar, a besta que emerge do mar, a interpretação de que poderia ser o Império Romano para os preteristas, a besta que emerge da terra, um sistema político, que aí poderia ser o sistema judaico, farisaico da época, ou até mesmo um outro tipo de sistema religioso que chancelasse o Império Romano naquela época. E nós temos uma imagem que é feita da primeira besta, que é a besta que emerge do mar, que foi ferida com uma ferida mortal, porém não sofreu dano. É feita uma imagem dessa primeira besta e é dada uma ordem para que todos a adorem, essa primeira besta, senão seriam mortos. Esta era a determinação que fora dada naquela época para que se fizesse adoração àquela imagem. Logo em seguida, nós vamos falar sobre a marca da besta, que são os versículos 16 até o versículo 18. Já vou até fazer a leitura, pastor Genival, porque nós vamos falar a respeito da besta que emerge do mar, e nós vamos aproveitar já falarmos hoje também da marca da besta. Versículo 16 vai falar o seguinte: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Na visão preterista, esta marca da besta, esse número da besta, vai remeter ao sistema daquela época, ao sistema político e religioso daquela época. O sistema político, o Império Romano, a besta seria, segundo os preteristas, possivelmente seria Nero, e aí vão fazer uma leitura a respeito do nome de Nero. Isso é relatado aqui no nosso livro, Apocalipse onde fim ao começo. Porém, para os futuristas, aqui nós teríamos um sistema político, seguido de 10 nações, ou 10 reinos, que acompanhariam o anticristo, chancelado por um sistema religioso. E muitos defendem que seria o sistema apostólico romano da Igreja Católica, né? E outros vão dizer que poderia ser, inclusive, formado uma coalizão entre os protestantes e os católicos e partiriam a seguir o anticristo. Outros vão dizer que seria o islamismo, esse sistema religioso. Enfim, a Bíblia ela não traz claramente qual é o sistema religioso que irá chancelar a besta que emerge do mar. Nem em que momento, se foi naquele momento, no primeiro século, se foi ao longo da história ou se será no futuro. Então, cabe a nós, enquanto intérpretes do que consta da palavra de Deus, trazermos as possíveis interpretações a respeito do texto. Certo? Então vamos lá, pastor Genival, para o nosso livro, Apocalipse, aonde o fim é o começo, na página 135, nós vamos falar a respeito das possíveis explicações, tanto da besta que emerge da terra, quanto das explicações a respeito da marca da besta. Muito bem, como o Luiz já leu do capítulo 13, no capítulo 13, do versículo 11 ao 19, nós vamos aqui para o livro, como o Luiz já falou, 135 a página. Você que estiver acompanhando aí conosco, com o livro, para você que tem um livro, está aqui, ó. A partir do versículo 11, João vê surgir da terra outra besta, que falava como o dragão, porém, diferentemente da primeira, possuía apenas 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro.
Essa segunda besta é serva da primeira, ou seja, suas ações induzem o mundo a adorar a besta que emerge do mar, exercendo sinais em sua presença, inclusive com fogo descendo do céu. A função da besta que sobe da terra é enganar os que habitam a terra, de modo que façam uma imagem da primeira besta e a adorem, e qualquer que não adorar a besta que subiu do mar deve ser morto. O capítulo 19, no versos 20 do livro do Apocalipse, revela a identidade dessa besta como sendo o falso profeta. Genival, já que o senhor está vendo aí, aproveitando, título os 20, eu já vou fazer a leitura aqui. Sim. Embora tenha a nota remissiva do próprio livro Apocalipse, onde o fim é o começo, está aí na nota remissiva, mas só para que o ouvinte possa acompanhar. Lá no versículo 19, capítulo 19, nos versos 20, vai tratar da batalha do Armagedon. E nessa batalha do Armagedon, nós temos a seguinte frase lá no versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então nós temos a batalha do Armagedon, do homem vestido de branco sobre um cavalo branco, que seria Cristo. A besta seria esse sistema político, os reis da terra. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Então veja, o artigo, versículo 19, versículo 20 do capítulo 19 de Apocalipse, já vai trazer para a gente a explicação de quem é a besta que emerge da terra, que nada mais é do que o falso profeta. É justamente isso que o livro Apocalipse, onde o fim e o começo, está dizendo a respeito da besta que emerge da terra. Sendo um falso profeta, né, não necessariamente seria uma pessoa, poderia também ser um sistema religioso. E aí, voltemos então ao livro Apocalipse, onde o fim e o começo. Muito bem, como você ouviu aí, o Luiz leu capítulo 19 de Apocalipse, do versículo 20 do livro do Apocalipse, que revela a identidade dessa besta como sendo o falso profeta. Alguns preteristas identificam essa segunda besta como sendo o judaísmo apóstata do primeiro século, liderado por escribas e fariseus aliados de Roma, que crucificaram Jesus Cristo. Sob uma perspectiva histórica, essa besta simbolizaria a falsa religião e a falsa filosofia ao longo da história. Seria a atuação dos falsos profetas que agem durante toda essa dispensação, desde os dias dos apóstolos até os nossos dias, ensinando doutrinas e demônios, pervertendo a verdade das Escrituras e levando os homens a seguirem suas religiões anticristãs. Já para os futuristas, em grande parte, a besta que emerge da terra seria um sistema religioso que daria legitimidade ao poderio do anticristo, realizando milagres e grandes prodígios, atribuindo à primeira besta suas realizações, impondo pacto de fidelidade através de um símbolo na mão ou na testa. O anticristo agiria com auxílio de poder econômico, militar e religioso. Luiz. Bom, aí essas três interpretações, preteristas, históricas e futuristas, nós já até falamos aqui, já dei até um esboço para vocês. Mas em relação ao preterismo, vai dizer que seria possivelmente judaísmo apóstata. Por que o judaísmo apóstata? Porque Israel, ali no primeiro século, era uma colônia, ou seja, era uma nação que havia sido levado em exílio para o sistema, primeiro babilônico, depois medo-persa, depois grego, depois romano.
É feita a reconstrução do segundo templo. O povo de Israel volta para a tua terra, eles reconstroem ali a cidade, o templo. Só que mesmo reconstruindo o templo, eles ainda estão sob o domínio romano. Ainda há exploração de impostos, ainda há miséria, ainda há destruição do seu povo. Só que havia um grupo religioso que ainda se valia dos benefícios de Roma, que não batia de frente com Roma porque tinha benefícios. A preocupação daqueles judeus, muitos judeus, e aí, quando nós falamos de judaísmo apóstata, nós estamos falando dos escribas, dos fariseus, daqueles que eram aliados a Roma. E aí, por isso que, inclusive, nós, quando fazemos a leitura dos evangelhos, nós vamos ver um lado social muito forte nas pregações de Jesus Cristo, na questão de vender tudo, dar aos pobres, de cuidar das viúvas e dos órfãos, porque era o cenário daquela época. Era um cenário em que as viúvas, os órfãos, eram os que mais sofriam. Era um cenário em que a pobreza era colocada de lado por aqueles que deveriam tomar uma atitude, né, que eram as lideranças do povo de Israel, e eles não tomavam. Então, o que dá a entender aqui, se nós fizermos essa leitura de Apocalipse 13, versículo 15 ao 21, sob uma perspectiva preterista, é que há um sistema político, sistema romano, é uma besta que emerge da terra. Nós temos aqui também a besta que emerge do mar seria o Império Romano, e a besta que emerge da terra seria esse sistema político que chancela, que corrobora, que dá autoridade a essa primeira besta, perante aos súditos, perante ao povo da terra, e faz uma imagem do imperador. Isso realmente aconteceu naquele. É feita imagem dos tiranos, né, dos imperadores, e aqueles que não adorassem esta imagem do imperador, eles seriam punidos de formas diversas. E esses que vão dizer os preteristas. Os historicistas vão trazer algo muito mais alegórico, né? Seria aquela falsa religião ou a falsa filosofia que, ao longo da história, chancela esse sistema político. E aí, historicamente, quem que nós temos, né? Como principal exemplo, muitos vão dizer a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja primitiva. A princípio nós tínhamos uma igreja primitiva, instaurada ali nos apóstolos, depois os pais na fé, e a partir ali do terceiro século, 310, 315, né, inicia-se ali uma associação da igreja com o Império Romano. Há uma aliança da igreja com o Império Romano. E muitos vão dizer, inclusive, que essa aliança ela é explicada em Apocalipse capítulo 17, que é justamente a mulher agora sobre a besta. A mulher que era perseguida pela besta, ou seja, a igreja que era perseguida pelo Império Romano, agora passa a estar sobre o Império Romano, passa a estar agora sentada sobre essa besta, vestida de escarlate, adornada. Então, muitos vão trazer essa interpretação de que nada mais é o capítulo 13 de Apocalipse, uma explicação desta aliança que é feita entre a besta que emerge do mar, Império Romano, com a besta que emerge da terra, o sistema religioso apóstata da época, porém aqui no caso especificamente dos historicistas, a Igreja Católica, que a partir do ano 300 alguma coisa, até os dias atuais, teria a representatividade. Isso realmente, né, pastor Gival? Hoje o Vaticano é considerado como se fosse um país soberano. Sim. Né? O Papa ele é um líder religioso e ele é um chefe de Estado também. Então há uma ligação entre o religioso e o sistema político. O que me chama a atenção, Luiz, é essas narrativas, né? Preterismo. Quando fala do preterismo, aí você vê lá que são os fariseus, que são os escribas, aí o sistema religioso, aí Roma como e os imperadores com o sistema político. E me chama a atenção como bate, né? É convencedor. É convencedor a maneira de que
essas narrativas trazem. Aí quando você pula para o historicismo, certo? Tratando-se da Igreja Católica, sendo esse sistema religioso, então os números, as cores, as vestes vão batendo. E quando você chega no futurismo, né, você fica na esperança, esperando que realmente é. Eu acredito mais no futurismo de que todas as coisas irão acontecer, né? Você já é mais no preterismo, como se já aconteceram, né? Mas o que me chama a atenção é como bate os números, as coisas, as vestes, as cores. E nós falamos a respeito das três correntes, né? Ainda tem a quarta, que é a dos idealistas, que vão fazer justamente essa conclusão que você fez. Olha, não importa muito se foi no primeiro século, né? Muito se foi ao longo da história, ou não importa muito se será no futuro. O que importa, na verdade, é a ideia que o texto bíblico traz. A ideia de que há ou houve, ou sempre existirá, uma junção entre o sistema político e religioso contra o povo de Deus. É isso que os idealistas vão dizer. Então não interessa se é no futuro, se é no passado, se é ao longo da história. O que importa para aquele que nos ouve é a ideia que se extrai desse texto. É o que vão dizer os idealistas. E para os futuristas, como o senhor mesmo disse, né, que são mais adeptos aos futuristas, eles vão trazer o seguinte, que a besta que emerge da Terra seria um sistema religioso. E aí, como eu disse, pode ser qualquer sistema religioso, pode ser o católico, pode ser o islamismo, pode ser o cristianismo, pode ser qualquer sistema religioso. Ora, mas o cristianismo, sim, por que não? Né? Então, assim, qualquer sistema religioso que daria chancela ao anticristo e às nações que o seguem, realizando milagres, prodígios, atribuindo isso à primeira besta, ao anticristo e às nações, segundo os futuristas. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até mesmo a questão dos idealistas, e aqui eu tenho que dar um braço a torcer aí para os idealistas, nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia. Qual que é a ideia trazida? Ainda que eu não saiba exatamente se está contando a história lá do primeiro século, ao longo da história, no futuro, mas qual que é a ideia que se extrai daqui? É a ideia de que eu não posso considerar que algo é de Deus ou que vem de Deus apenas pelos sinais. Sinais são importantes, porém eles não caracterizam quem é um verdadeiro ou quem é um falso profeta. Concorda comigo, pastor Genival? Sim, claro. Inclusive, naquela época, pediram para Jesus Cristo um sinal. Você é o Messias? Nos dê um sinal. E é o que as pessoas pedem. Você é um pastor? Então me dê um sinal. A sua igreja é boa? Me dê um sinal. Eu quero ficar rico, quero ter saúde, eu quero... E não tem nenhum problema em relação a isso. Mas há um problema quando você vincula a questão do sinal à questão de ser um verdadeiro ou falso profeta. E aí o que Jesus Cristo disse? Esta nação incrédula, esta nação perversa, não terá o sinal, a não ser o sinal de Jonas. A não ser o sinal de Jonas. Valeu o livro de Jonas. Valeu o livro de Jonas. Porque assim como Jonas passou 3 dias lá na barriga lá do grande peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias no ventre da terra. Então, assim, são questões que devem se tomar muito cuidado, porque às vezes o falso profeta, ele chancela, ele traz uma característica de verdade ou de santidade a um sistema político e faz com que pessoas o sigam. E aí passa a impor que, uma vez chancelado, trazido algo, um caráter de santidade a essa primeira besta, que todos só possam comprar ou vender, que todos só possam continuar vivendo a partir do momento em que adoram essa besta. Então é algo que nós devemos tomar muito cuidado em relação a isso. Seria a questão da idolatria, a crítica à idolatria, a pessoas ou coisas. Quando nós idolatramos, e aí fica um alerta até para quem questão política com a questão religiosa, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou... Cuidado. Você é Jesus Cristo. Você é servo de Deus. Você não é Lula, você não é Bolsonaro, você não é A, você não é B, você é servo do Senhor. Então é essa mensagem que traz aqui no texto bíblico, para que nós devemos ter cuidado
com os falsos profetas. E quando passa Principalmente, para o lado não considerando apenas os sinais. E quando passa para o lado religioso, a mesma coisa, é Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo. Porque manter em Cristo. Até porque a gente fica muito seguro com isso, né, Luiz? Porque os que estão em Cristo e os verdadeiros cristãos, como está acontecendo de uma forma assim muito dinâmica, muito intensiva, essas revelações do Apocalipse, você vendo aí, você viu aí um vídeo aí que eu te mandei do menino tão novo, 27 anos, né? E revelações que foi dado para ele, né? E que você fica assim, meu Deus, ele pegou tão cedo e eu levei tanto tempo para poder pegar, né? Porque eu já estou há 43 anos na fé, né? E ele está com 27 anos de vida, né? Ele está 9 anos de pastor e já foi revelado para ele. Então, hoje em dia o livro está bem aberto, está bem claro, a gente lê e a gente entende. Antigamente a gente lia e não entendia, porque não era hora de ser revelado, entende? Então, você falou do lado político, nem é Lula, nem é Bolsonaro, nem outro qualquer que vier, é Jesus. Trazendo também para essa besta esse lado religioso, Jesus vem e apresenta, porque eles virão naquele tempo, vinham falando de Moisés, falando de Elias, Moisés, Elias, e Deus vem e diz, é Jesus, é ele. Até Maria, a mãe de Jesus, na festa lá da transformação da água em vinho, a ele ouvi. Então a gente tem que atentar para Jesus, se apegar a Jesus. Não é a denominação, não a líder religioso, não a instituição religiosa, a Jesus. Atenta para isso, para você se apegar ao Evangelho. Ontem eu estava falando justamente isso, que é o capítulo 15 de 1 Coríntios, ali Paulo mostrando que está trazendo um evangelho verdadeiro, um evangelho puro, e justamente num período em que eles vinham dizendo que não existia a ressurreição. Então, se a ressurreição não é um fato, então é perdido o evangelho para a gente, é vão. Então, a gente tem que ter todo cuidado com esses falsos mestres, falsos profetas, que sempre existiu, né, Luiz? E muito mais nos dias de hoje. Então, de buscar a ideia, né? Como o senhor disse, existiu no primeiro século aqueles religiosos que se aproveitavam do sistema e defendiam o sistema porque tiravam proveito dele, e ao longo da história sempre existiu, e no futuro também possivelmente vai existir. E, então a ideia é que a gente busque a mensagem que é trazida no livro do Apocalipse, capítulo 13. Mas vamos lá. Agora, o livro Apocalipse é onde o fim é o começo, mas o que seria a marca da besta? Essa é uma grande pergunta, pastor Genival, porque nas mídias, né, nos grandes filmes, que a maioria das pessoas veem, é a tese futurista, né, de que no futuro, ou quando nós falamos futuro, nós já estamos vivendo o futuro, nossos dias atuais, nós já vivemos numa época em que é possível colocarmos uma marca sobre a nossa pele, nós já vivemos numa época em que é possível, através da tecnologia, comprar ou vender mediante, se você tiver um chip debaixo da sua mão, você colocar lá na leitor, né, e aquilo tudo faz. Inclusive tem hoje em dia, você compra e vende por aproximação. Sistema NFC, você consegue fazer um pagamento. Você não precisa nem colocar mais o cartãozinho. Então, nada impede que esse sistema que hoje tem no celular, ele vá para uma mão, vá para uma testa, e se faça esse tipo de pagamento, né? Ninguém poderá comprar ou vender quem não tiver a marca. É algo muito contemporâneo à nossa época. E os futuristas vão trazer isso, eles vão trazer essa ideia. E a ideia que é colocada na maioria dos filmes, daquelas pessoas que colocam uma marca, um chip. Alguns vão dizer que essa marca da besta é o código de barras, outros vão dizer que essa marca da besta é um chip. Enfim, cada um vai trazer, outros vão dizer que é a internet, o www da internet. São conjecturações a respeito do que poderia ser. Uma Bíblia ela não traz exatamente o que é ou o que não é, não tem como a gente afirmar. Né? E
Já os preteristas, a respeito da marca da besta, vai dizer que era, né, a imagem do imperador de Roma. Nós tínhamos na moeda, a foto, a imagem do imperador de Roma. Os historicistas também vão trazer as suas ideias a respeito dessa marca. Já vão dizer que não é uma marca literal, né? Ao longo da história bíblica, nós temos várias passagens bíblicas que falam a respeito da marca, seja no Velho Testamento, seja no Novo. E é interessante como o próprio Deus utiliza a questão da marca para dizer que é um povo separado dele. E assim, da mesma forma, imitando aquilo que Deus faz, Satanás também utiliza-se de uma marca, seja na destra ou seja na fronte, para identificar os seus. E é o que vai dizer ali os historicistas, também grande parte dos idealistas. Mas vamos lá voltar ao livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Mas o que seria a marca da besta? Muito bem, vamos ler aqui, voltando para o nosso livro, Apocalipse, onde o fim é o começo. E como o Luiz já falou, mas eu gostaria de falar também, se você quiser adquirir esse livro, entre em contato comigo, entre em contato conosco. Aqui no rodapé nós estamos colocando como você adquirir esse livro, em formato digital como também impresso. Mas e o que seria a marca da besta? Bem, a Bíblia relata que ninguém poderia comprar ou vender senão aquele que tivesse em sua mão a marca da besta, ou o número do seu nome, 666. A Bíblia ainda adverte que quem adora a besta, ou sua imagem, e receber a sua marca, beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, do versículo 9 ao 11. Sobre o tema marca da besta, existem diferentes linhas de interpretação escatológica, sendo que podemos identificá-las através de dois grupos. Aqueles que interpretam de forma simbólica e aqueles que interpretam de forma literal. A interpretação literal é em grande parte futurista. Compreende a marca da besta como sendo um sinal visível e literal a ser implantado pelo anticristo, como forma de identificar e controlar os adoradores deste. Algumas hipóteses já foram levantadas, como, dentre outros, o código de barra, o chip implantado na pele, uma tatuagem ou até mesmo a internet, através da rede mundial de computadores. www, o World Wide Web, quer dizer, ou rede com amplitude mundial, ou QR Code. Já para a interpretação simbólica, em grande parte historicista e preterista, a marca da besta não é uma marca física, mas simbólica. E não está restrita à geração futura, mas está presente no passado ou em cada momento da história, identificando os seguidores da besta. Os preteristas atribuem a designação do número 666 a Nero César. O nome Nero César em hebraico se pronuncia Neron Kaiser. O cálculo de cada letra no nome de Nero, segundo a numerologia judaica, para o NRWN ou o QSR seria o número 50, N, o número 200, R, o número W, 6, a letra W, 6, a letra N, 5, a letra Q, 100, a letra S, 60, a letra R, 200, resultando num valor final de 666. Seria o número do seu nome, que seria conhecido pela igreja daquela época, porém codificada para o Império Romano. A Bíblia nos revela que outras passagens bíblicas, o uso de uma marca ou sinal que designaria para além do sentido literal outros significados, como por exemplo o Deuteronômio, 6,
do versículo 6 ao 8, Ezequiel, do 9, capítulo 9, versículo 4 ao 6, do Apocalipse, capítulo 7, do versículo 3 ao 8, e Apocalipse 14, versículo 1. A marca da besta seria uma contraposição à marca de Deus. Seria uma forma simbólica de separar os escolhidos de Deus dos escolhidos da besta. Luiz. E aí veja, né? No hebraico, as letras, elas possuem números e as letras, elas possuem significados. Então, quando é dito que aquele que tem conhecimento, que decifre qual que é o nome da besta através do seu número, como quase que fosse uma jogada. Olha só, vocês já sabem calcular, vocês que estão recebendo essa mensagem, vocês sabem calcular através dos números quais letras de que eu estou falando para que vocês cheguem ao nome dessa besta. Só que o Império Romano, eles não sabem, eles não fazem esse tipo de leitura que nós fazemos. Então, é quase que fosse um sistema codificado, que é que vão dizer os preteristas. Bem interessante essa questão da numerologia e tal, que chega realmente esse somatório ao número 666. Tem uma outra interpretação muito legal também, que seria essa interpretação a respeito da contraposição da marca de Deus com a marca de Satanás. Da mesma forma que Deus tem os seus escolhidos e há uma marca, há uma identificação que, na maioria das vezes, é feita também na destra e na fronte, né? É dito isso ao povo de Israel, que deveriam guardar as leis, os mandamentos do Senhor na destra e na fronte. E a contraposição isso às ideologias que Satanás traz nos dias atuais, em que as pessoas estão muito mais preocupadas, voltando a sua mente, seus pensamentos e as suas atitudes destra, pensamentos fronte, atitudes destra, com as coisas do mundo, com as distrações que Satanás traz, do que preocupando a sua fronte, a sua mente e a sua destra, o seu fazer, com aquilo que leva elas ao reino dos céus. Então, essa contraposição também é bem interessante. Você até lê lá, pastor Genival, lá em Apocalipse 14, no versos 9, nós vamos ter essa parte em que aqueles que recebem a marca da besta, que é a consequência? Qual é a consequência daquele que receber a marca da besta? Porque, a princípio, só poderá comprar e vender aquele que tiver a marca. Mas no lado espiritual, e aqueles que não receberam? O que eu ganho, ou o que eu deixo de sofrer ao não receber essa marca? O que vai dizer o versículo 9 do capítulo 14 de Apocalipse. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então veja, se receber a marca da besta, adorar a besta, receber o sinal na testa e na mão, este também beberá do vinho da ira de Deus. Esse beber do vinho da ira de Deus, nós vamos ler lá no capítulo 19 do Apocalipse. Que se deitou não misturado, as 7 taças, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Apocalipse 20. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Existe ainda uma outra passagem, pastor Genival, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, que foi citado agora há pouco, no livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Lá também vai trazer essa ideia, que o próprio Deus marca, que há uma marca, há um sinal daqueles que adoram a Deus. Nesta contraposição, nesta interpretação de contraposição entre marca de Deus e marca da besta. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, vai dizer o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, ele está falando da importância de guardar
de meditar na palavra de Deus e de passar esses ensinamentos da palavra de Deus adiante, aos filhos, aos netos, a toda a família. Inclusive em casa, sentado em casa, inclusive andando pelo caminho, deitando-se ou levantando-se. Veja a importância que é dada à leitura e ao estudo, à meditação da palavra. Aí lá no versículo 8, também as atarás por sinal na tua mão destra. Também as atarás por sinal na tua mão destra. E te serão por frontais entre os teus olhos. Fronte. Então, a marca do povo de Deus, daqueles que deveriam guardar a palavra de Deus a todo momento, ensinar isso aos seus filhos, levantando-se, deitando-se, andando pelo caminho ou sentado em casa, o sinal desses escolhidos ou desses obedientes à palavra, desses zelosos pela palavra, seria tê-la como sinal na mão, na destra e na frontal por entre os olhos. Uma outra passagem que traz essa ideia também é lá em Ezequiel capítulo 9, versículo 4 ao 6, também está sendo descrito como nota remissiva no livro Apocalipse, onde eu fui ao começo, Ezequiel 9, versos 4 ao 6, vai dizer algo bem parecido também, vai dizer o seguinte: e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Veja, foi dada uma profecia ao profeta Ezequiel, de que ele vinha um homem vestido de linho com o tinteiro na mão. Um homem vestido de linho com o tinteiro na mão. E a ordem dada pelo Senhor, por Yahvé, era de que esse homem vestido de linho, com o tinteiro na mão, ele marcasse os homens de Jerusalém que estavam revoltosos com a situação deplorável de Jerusalém, daquela Jerusalém idólatra, apóstata. Foi dada uma ordem de que esse homem que tinha um tinteiro na mão, ele marcassem nas testas os homens que suspiravam e que gemiam por causa das abominações que aconteciam no meio de Jerusalém. E é dada uma ordem, diz assim no versículo 5. E aos outros, disse ele, que outros? Os que não receberam a marca, certo? Ouvindo eu, passai pela cidade, Jerusalém, após ele, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal na mão, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Veja, nós vimos isso semelhante lá na quinta trombeta, né? Na quinta trombeta vai dizer que foi dado ordem para afligir os homens da terra, porém não era para tocar naqueles que tinham um sinal. Nós vimos também os 144 mil selados que tinham o sinal de Deus. Então, é uma contraposição entre aqueles que têm o sinal de Deus, que não podem ser tocados pelo inimigo, com aqueles que optam por receber este sinal, essa marca de Satanás. Sabe que o sinal e a marca de Deus nada mais é, segundo nós lemos em Deuteronômio 6,6, é eu guardar a palavra, é eu meditar na palavra. E na destra é eu praticar a palavra. Não basta eu ser apenas ouvinte, basta eu apenas guardar ou meditar. Eu tenho que também ser praticante da palavra. E, se nós fizermos essa contraposição entre a marca de Deus e a marca de Satanás, a marca de Satanás também seria uma ideologia, uma filosofia, ou ocupar a minha mente ou as minhas práticas com coisas que contrariam a vontade de Deus. E só, como eu acabei de citar a quinta trombeta, lá na quinta trombeta, que é justamente Apocalipse, capítulo 7, versos 3, vai dizer uma mensagem, vai falar a respeito dos 144 mil selados, capítulo 7, Apocalipse, versículo 3, vai dizer, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, esses 144 mil selados, é dada uma ordem aos 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, eles teriam poder para danificar a terra, porém é dada uma ordem que eles não danifiquem a terra, é o que vai dizer em Apocalipse 7,
Versículo 3, nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados na testa dos servos do nosso Deus. Então, por isso que também é muito interessante essa interpretação que compreende a marca da besta como sendo uma contraposição à marca do próprio Deus. É isso, pastor Genival. Embora hoje, né, a nossa mídia, a grande, amplamente conhecida marca da besta como sendo algo tecnológico, algo vinculado à tecnologia, realmente uma marca, etc. Mas as três interpretações são importantíssimas, tem embasamento bíblico para isso, seja a besta que emerge da terra lá do primeiro século, seja ao longo da história, ou seja no futuro, essa marca da besta, ou seja algo idealista, né? Algo filosófico. É importante que nós venhamos estar atentos a essa junção do sistema político com o sistema religioso e com essa vinculação político, religioso, social, não poder, não comprar, nem vender se não tiver a marca da besta, essa imposição, essa dominação. Temos que ficar atentos a isso. E nos negarmos a seguir esse sistema. É isso. É isso aí, Luiz. Então, o nosso próximo assunto vai ser o Cordeiro e seus seguidores no Monte Sião, e a ceifa e a vindima, no capítulo 14, do versículo 1 ao 20. Assim como esses dois assuntos, a besta que emerge do mar, que emerge da terra, a marca, foram assuntos também importantíssimos para a gente tirar nossas dúvidas, para a gente ver e entender com o ponto de vista de cada interpretação, preterista, idealista, historicista, futurista, né? Assim também esse cordeiro e esse cordeiro e seus seguidores no Monte Sião, a festa e a vindima do capítulo 14, vai ser também muito interessante. No 14 de Apocalipse, ele vai retornar a história dos 144 mil. E aí João vai ver o cordeiro sobre o Monte Sião com seus seguidores, com 144 mil toda a terra, adorando ao cordeiro, adorando a Cristo. E faz uma contraposição à ceifa e à vindima, que é o momento da vingança, em que este anjo ou o próprio cordeiro vem com uma ceifa, aliás, ele vem justamente ceifar e colher aqueles que são seus e aqueles que não são, e pisar o lagar da ira, né? E aí, nos capítulos seguintes, aí nós vamos acompanhar a abertura dessas taças da ira de Deus. Não perca por nada, próxima semana, capítulo 8.12 do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Você que já tem, já pode até adiantar a leitura, né, pastor Genival? Você que ainda não tem, vai ter que aguardar até sábado que vem para ouvir a respeito do Cordeiro e seus seguidores no Monte Sião, ou adquirir o livro no nosso link aqui nas descrições ou através de contato com o pastor Genival. É isso aí. Valeu, Luiz. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também aos amigos que acompanharam a gente até agora. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Até um abraço.